Bem, galera, agora vamos dar continuação ao nosso, onde terminou o nosso vídeo. E eu vou usá-lo para dar continuidade ao nosso programa, que seria agora fazer uma colisão entre dois quadradinhos com um vetor em cima para demonstrar para onde está a aceleração do objeto, que vai funcionar mais ou menos assim. É um quadradinho e quando ele estiver para cá, a gente vai ter uma setinha que indica o vetor. E caso ele seja andando pro outro lado, a gente vai ter uma outra setinha aqui. E essa aqui vai sumir. Essa aqui, ó. Opa, ficou meio estranho. Mas essa aqui vai sumir e vai deixar só essa para esse lado pra cá. Bem, e é isso. Eu vou entrar mais em detalhes quando estiver fazendo o código. Mas como eu não expliquei no vídeo passado o porquê do surfboard, do PyMonkey, do segment, do call e o que seria esse space_add aqui, space.add. Vou explicar agora, só que fazendo uma outra classe, que seria a classe da parede. Classe da parede. Espera, escrevi meio. Perdão, galera, escrevi meio errado aqui. Parede. Certo. Tem aquela formato básico de início de uma classe, que a gente faz o init e nós colocamos o self. Certo. Bem, e agora seria o caso de explicar o que seria esse tal body e o que seria esse tal shape. Bem, isso aqui a gente vai estar dando um corpo à nossa classe e também um shape. E ele vai ser, por exemplo, o corpo vai ser relacionado ao PyMonkey, porque ele é a nossa fonte física nesse joguinho, nessa nossa brincadeira aqui. E que no caso, como eu quero que a parede seja uma coisa estática, a gente tem que deixar ela identificada como algo estático. Ou seja, a gente vai pegar isso aqui, que eu também coloquei no chão, e temos que colar aqui. Isso é um padrão, tem que fazer assim, caso queira botar algo estático. Caso não seja, que vai ser o caso do quadrado, que eu vou explicar mais pra frente, esse aqui tu não precisa colocar. Agora o shape, ele vai estar relacionado também ao PyMonkey. No caso, como eu quero que seja uma parede tipo uma linha, vai ser um segment, que é um segmento. E aqui a gente vai adicionar ele, acho que aqui isso esteja atrelado, esse segmento, ao corpo, ao self.body. O corpo no PyMonkey, no caso. E aqui a gente vai dar as coordenadas, e essas coordenadas elas vão ser bastante para fazer com que a gente crie o tamanho e a largura do segmento. Bem, aqui eu optei por fazer algo relacionado a um tamanho, um lugar prefixado da parede, que é esse 50 aqui, que ele vai casar certinho com o chão. E vamos lá. Aqui vai ser o 50, que vai ser o x, né? 500 no y. E aqui vai ser o x e 750 na coordenada final do nosso segmento. Ou seja, ele vai pegar de um ponto. Deixa eu pegar aqui o paint de novo. Cadê? Certo, voltando. Bem, aqui, como eu disse, a gente vai pegar aqui do 500 e vamos ao 750. Que essa aqui é a maneira que funciona as coordenadas no PyMonkey.PyGameUtil. Ele vai desse aqui, do ponto mais em cima para baixo, como se fosse o positivo. Ou seja, aqui é mais ou menos seria o 500 e vai até o 750. Esse seria o tamanho da nossa parede. Esse aqui. Certo. E aqui nessa vírgula final seria o caso de botar a largura da nossa parede. Aqui eu vou colocar 5,
que eu acho que é um tamanho certinho, maneiro. E aqui no caso, após isso, a gente vai fazer a cor. A gente quer que tenha uma cor específica essa parede. Aqui eu vou deixar 0, 0 e 0, que vai ser a cor preta. E também vamos colocar algo bem importante para uma colisão, que seria a elasticidade. Bem, aqui eu vou escolher 1, porque eu quero que a parede não tenha uma interação tão importante assim com os objetos. Certo. Aí, vou colocar 1 aqui. Pronto, prontinho. E agora, seria a parte de adicionar isso ao espaço. A gente quer que os dois, tanto o body e o shape, estejam no nosso espaço. Eles existem no nosso espaço. E é importante você colocar os body e o shape. Na verdade, é importante você colocar o space edge aqui, né? É importante não esquecer para poder adicionar essas coisas ao nosso espaço. Certo. Isso aqui foi a parede. Vou até escrever aqui. Cadê? Parede. Opa, parede. Bem, como nós queremos 2 paredes, que ele seja delimitado por 2 paredes, nós temos que fazer a parede 1. E aqui ela vai ter aquele 50 sendo o X dela. E nós vamos ter a segunda parede, parede 2, igual a 750. E aqui a gente coloca a parede. E aqui coloca também a classe parede. Certo. Dá até pra dar um início aqui pra ver como é que vai ficar. E é assim, ó. Tá delimitado. E aqui a gente vai colocar o nosso quadrado. Bem, dando início à classe do quadrado do vetor, nós temos que fazer todo esse processo de novo, do self-body, o shape, o init. Uma classe, quadrado. E aqui eu vou colocar o vetor também, quadrado do vetor, para ficar bem mais didático, certo? Aqui def, o init, o padrão. Dois pontos, certo? E aqui a gente vai colocar o nosso self.body. E como eu disse, quando a gente tem um corpo que ele possa interagir com o espaço, ele se movimente, a gente não precisa botar nada aqui após o body. É só deixar isso entreaberto mesmo e tá tudo ok. Após isso nós temos o shape também, padrão. Nós vamos colocar ele como se fosse um polígono. E já tenho setado mais ou menos com um bom tamanho para um quadrado, para o que eu quero. E eu vou só despejar aqui as informações. E aqui no caso, né, seria como se fosse o outro. A gente vai colocar coordenadas. E isso vai dar o tamanho do nosso quadrado. Mais ou menos é isso mesmo. Aqui vai começar no 0, 0. Que seria, no caso, aqui. Mas isso aqui é só para dar o mesmo tamanho do quadrado. Começaria mais ou menos aqui, ó, certo? 0, 0. Ele vai até o 0, que aqui é o x, né? Menos 60, que seria para cima. Por exemplo, para cá para cima, porque aqui é negativo. Menos 60. E aqui vai dar 60, 60, xy, 60,0. Certo. Bem, após isso a gente vai ter que colocar também uma cor, color. Aqui eu vou deixar ele, se não me engano, esse aqui é azul, eu acho. 0, 100, eu esqueci. Também vamos colocar uma densidade. Density. Isso aqui é mais, não é tão importante, mas é bom ter para o jogo acabar não crashando. Bem, aqui certo, aqui você pode botar a elasticidade que quiser.
No caso, eu vou deixar o mesmo para ficar bem interativo nosso joguinho. Também é importante colocar a massa. Aqui eu vou deixar 50, tanto faz também. Vocês podem colocar como se fosse uma pergunta ao usuário do código, esses dois aqui. Mas aqui, como eu só estou dando uma explicação, tanto faz então. E aqui algo importante também, que seria a posição do corpo. Self.body position. Bem, aqui vai ser algo que já mudar porque a gente quer fazer 2 quadrados, então vou deixar um que é padrão, xpos, que seria relacionado à posição. Aqui vou deixar 70, que está um bom local. E aqui vou colocar um x underline pos e 750 para casar com o chão, que é 750 aqui, ó. Certo? Após isso, a gente tem que colocar a velocidade, ponto, velocity. Bem, como disse, vocês podem colocar isso como se fosse uma pergunta ao usuário, mas aqui eu vou colocar 00 para depois alterar. Cadê? Velocidade 0,0. Certo, isso aqui depois vai ser alterado quando eu entrar no espaço do loop. Bem, aqui vai ser só a velocidade. Vou lá. Bem, agora a gente tem basicamente o nosso quadrado aqui, que seria esse quadrado principal aqui, ó. E agora a gente tem que fazer esse aqui de cima. Basicamente a mesma coisa. Aqui, o quadrado do vetor, certo? O quadrado do vetor, ele vai ser um PyMonkey ponto poly, vai ser um polígono também. E ele vai ficar um pouquinho acima do nosso quadrado principal e também um pouquinho menor. E como eu já disse, eu já tenho setado mais ou menos as configurações que eu gosto do quadrado, então só vou despejar as informações aqui. Um lado, segundo lado, terceiro lado, quarto lado. Certo? Agora 20, vai estar um pouco acima do nosso quadrado. Menos 80, 20, menos 90. Aqui vai ser 40, menos 90. 40, menos 80. Aí depois seria bom vocês conferirem também, para entenderem como é que é feito isso, a partir daquela visualização das coordenadas cartesianas. Quadrado, ponto vetor, e a cor vai ser a mesma. Não, vai ser na verdade outra cor em relação ao quadrado principal. Funciona melhor assim, com uma cor diferente. E aqui a gente vai adicionar tudo ao espaço, space.add. E aqui vai ser o self.body, o self.shape e o quadrado vetor. A gente quer que ele apareça no nosso espaço. Bem, agora a parte mais delicada da situação, que seria em relação ao vetor, porque até então a gente só tem isso aqui. A gente não tem essa setinha aqui que vai indicar a posição do vetor, para onde está andando. E, bem, eu fiz da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui um outro conjunto no nossa classe, seta vetor self. Bem, eu vou desenhar isso aqui não no PyMonkey, mas sim no Pygame, como se fosse só como se fosse algo somente gráfico mesmo. E, bem, eu pensei da seguinte maneira: quando o quadrado estiver andando para cá, ou seja, a velocidade positiva, ele vai ter esse vetor para cá. Mas quando tiver a velocidade negativa, ou seja, para cá, que droga, quando eu estiver andando aqui para a esquerda, vai ser o negativo, ele vai ter essa seta para cá.
E vai sumir essa aqui da outra, como sumiu aqui. Bem, aí eu fiz o if, isso é a velocidade, self, ponto, body, ponto, velocity, for maior que 0,0, nós vamos ter aquele triângulozinho ali a mais naquele quadrado de cima. Bem, mas aí um ponto importante também é que a gente quer que esse quadrado ele siga o corpo, né? Mas isso não acontece porque a gente está fazendo no Pygame, ele é uma coisa mais é como se estivesse cimentado no espaço que a gente colocar. Então a gente precisa colocar ele atrelado da posição do corpo e com uma conversão da coordenada dele. E bem, agora eu tô aqui dando uma leve criação aqui de um objeto no Pygame. Bem, eu vou estar colocando ele na nossa janela, window, com a cor 000, que é o preto. E aqui aqui precisam entrar 3 coordenadas, que seriam os 3 vértices do triângulo. Bem, como eu disse, a gente tem que fazer uma conversão, que eu vou explicar agora. Eu vou copiar e colar porque é bastante coisa. Isso aqui é a minha colinha. Cadê? Copy. Que eu vou explicar da seguinte maneira. A gente vai pegar a coordenada, que seria o self.body position. Aí, por exemplo, aqui ele está no 40 a 40. Aí a gente vai pegar o x aqui, o inteiro do x, da coordenada 0, e mandar mais 40 no x, que seria pra cá, ó, certo? O x. E a gente vai aqui, ó, ir para menos 80 em relação ao y de 40. Ou seja, a gente vai subir aqui na coordenada y. E isso vai criar um vértice. Depois vai criar outro vértice, e vai fechar automaticamente. E com isso a gente vai criar esse triângulo. Cadê? Certo? Vou pegar aqui minha colinha de novo, porque é bastante coisa para copiar. E eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim. Bem, aqui eu vou copiar e colar. E é basicamente isso. A gente vai pegar a coordenada 1 e vai fazer um vértice com a posição, self.body position. Aí depois vai ter outra coordenada aqui, self.body position, e a terceira. E isso aqui vai criar os vértices do triângulo, vai criar o triângulo em si. Certo? Então é basicamente isso. E a única coisa que vai faltar seria, né, a gente colocar esses quadrados aqui no nosso joguinho. Aí no caso, quadrado 1, quadrado 1, que vai ser o que vai ficar mais para a esquerda, quadrado vetor. E aqui a gente vai colocar a primeira posição, aqui deixar 70, já automático 70, mas vamos colocar. Bem, no caso da velocidade, como eu não quero que no y não ande, ele seja só uma coisa de movimento na coordenada x, e a gente vai ter que determinar uma velocidade só no x, então. E aqui no caso para o quadrado 1 eu vou querer colocar só 50, e ele vai estar andando, novamente, pegar a minha coordenada aqui, pra cá. Opa, a seta está meio errada, mas está indo para a direita. E agora para o quadrado 2, que seria o mais à direita, e ele vai estar andando em direção ao quadrado 1. E aqui eu vou colocar 70, é uma boa posição que eu andei testando. E a velocidade, como eu disse, não vai andar no y, então vamos deixar no 0. E a posição no x, a velocidade, né, no x, vamos colocar menos 50 para ficar combinando. E outra coisa importante também, que seria o caso de desenhar no Pygame. Como a gente não fez
essa seta aqui no PyMonkey, um corpo no PyMonkey, uma coisa física, a gente vai ter que desenhar ele no nosso joguinho. E aqui no caso a gente vai ter que pegar aqui e vai ter que desenhar, basicamente. É simples. Aqui o quadrado 1, ponto seta, vetor. Simples assim. Quadrado 2, ponto seta, vetor. A gente então desenhou as duas setas dos quadrados. Agora, deixa eu checar aqui a gravidade. Tá no 0, 0. Tá bom, vamos ver se não vai dar problema. Como podem ver aqui, o quadradinho está indo um em direção ao outro. E pronto. Ele bateu e mudou o triângulozinho. Como vocês podem ver. Opa. Pronto, desvendei o mistério porque ele bateu e começou a voar. Era a falta da gravidade. Eu coloquei uma bem alta aqui no Y para não voar. E como podem ver aqui, bateu, virou e não voou. Prontinho, viu? E é isso, galera. Espero que tenham aprendido. Agora o próximo vídeo vai ser sobre a osmose. Tchau, tchau.